eu queria saber de você. Você já teve algum bug de comunicação? Eu gostaria de saber de você. Você já bugou em algum momento crucial da sua vida? Tipo, numa entrevista de emprego, numa apresentação de trabalho, na apresentação do seu produto, da sua ideia para um investidor e aí pá, as palavras sumirem. Você não sabe o que você vai falar. Caramba, e agora? E é justamente isso que eu gostaria de conversar hoje com você. O que é uma comunicação eficiente e por que ela é tão importante para a gente? Uma comunicação eficiente ela é importante não só na nossa vida profissional, quando nós falamos em apresentações de trabalho, em negociações, mas também na nossa vida pessoal. Você já pensou que para chegar no seu esposo, na sua esposa, no parceiro da sua vida, você precisou de uma comunicação eficiente? Você precisou vender o seu peixe para poder conseguir atenção e estar junto até hoje? Então, a comunicação, ela permeia todas as áreas da nossa vida. Ela é importante em todos os momentos. E por que algumas vezes dá pau? Por que algumas vezes a gente não consegue fazer o que precisa com uma comunicação eficiente? Vamos combinar que comunicar-se eficientemente não significa falar uma língua fluente. Muitas vezes falamos português e a gente não consegue o nosso objetivo. Então, para que a gente possa se comunicar de uma forma eficaz, de a gente conseguir atingir o nosso resultado, ou seja, o nosso objetivo, aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente quer, existem algumas habilidades que são importantes para que a gente tenha uma comunicação eficiente. É claro que falar bem uma língua é importante, falar fluentemente é importante. E hoje a língua do mercado global é o inglês. Então, primeiro passo, você precisa ter um domínio, uma fluência em inglês. Segunda questão, muitas vezes nós nos preocupamos com o conteúdo das nossas comunicações, digamos assim. Mas nós nos preocupamos com quem vamos comunicar. E isso é essencial. Para quem estamos fazendo essa comunicação e o porquê estamos fazendo essa comunicação. Então, se o objetivo é venda, nós temos uma abordagem. Se o objetivo é apresentar resultados, nós temos outra abordagem. Se o objetivo é uma negociação com o nosso líder ou com o nosso coworker ou com o nosso supplier, nós precisamos de um outro tipo de comunicação. Se a comunicação é com o nosso irmão, com a nossa irmã, com o nosso parceiro, tanto de negócios quanto afetivo, a comunicação é outra. Então, dependendo com quem nós vamos falar, nós precisamos tocar pontos específicos, nós precisamos abordar questões que vão falar diretamente à pessoa. Eu brinco que vão tocar no coração da pessoa e a pessoa vai te ouvir e vai concordar com você e até mesmo realizar o seu objetivo, quer de venda, quer de negociação, quer de convencimento, enfim. Então, gente, duas coisas muito importantes quando a gente fala em termos de comunicação. Dominar a língua que a gente vai estar se comunicando, primeiro ponto. Segundo ponto, considerar para quem vai ser feita essa comunicação e qual o objetivo dessa comunicação. Então, na verdade, 3 pontos. Dominar uma língua. O segundo ponto, para quem eu vou fazer e o porquê da minha comunicação. É muito interessante que ao longo da minha jornada, atendendo empresas, lidando com profissionais das mais diversas áreas, muitas vezes comunicações mais técnicas, mais específicas, as pessoas falam comigo, os profissionais falam comigo, Lu, mas a comunicação
o desenho fala por si, as funções do software falam por si, mas as pessoas têm dúvidas diferenciadas sobre aquilo que você está mostrando, sobre aquilo que você está comunicando. E de acordo com o seu ponto de vista específico, de acordo com a sua lógica, elas vão fazer perguntas específicas, pertinentes àquilo que é o mundo em que elas vivem. Então, por exemplo, eu que não entendo de tecnologias, se eu for me apresentar um software para optimizar o meu processo dentro da President Language ou para que o meu público tenha acesso à informação mais rapidamente, eu vou te fazer perguntas sobre detalhes que talvez uma pessoa que seja, digamos assim, fluente no mercado tecnológico não vai fazer. Eu tenho dúvidas que uma pessoa da área de tecnologia não tem. Então, quem estiver me apresentando esse projeto tem que perceber isso, porque senão ela não vai conseguir me explicar e não vai gerar a confiança necessária para que eu desempenhe, para que eu desembolse o investimento necessário para a implementação do projeto. Então, gente, isso é uma coisa muito séria, porque nós nos preocupamos muito com a nossa qualificação, com a nossa expertise, com o nosso conhecimento. Mas hoje em dia é extremamente importante, nesse mundo globalizado, em que a gente lida com públicos diversos o tempo todo, com culturas diversas o tempo todo, a gente precisa comunicar esse conhecimento de uma forma bacana, que a gente atinja os nossos objetivos, coisa que antes apenas precisávamos ser bons naquilo que fazíamos. Hoje, uma comunicação bacana faz toda a diferença. Isso me faz lembrar um professor que eu atendi na Universidade Federal, e ele participou de um congresso e ele precisava acessar um pesquisador importante, renomado da área dele, e ele ensaiou, preparou e tal, e na hora H ele trocou uma palavra importante em inglês. Ao invés de ele falar I intend to work with you later, eu pretendo trabalhar com o senhor mais para frente, ele acabou falando I pretend. E pretend em inglês significa fingir. Então ele estava num momento crucial, ele estava num momento pã e bugou. E isso custou para ele 4 anos até o próximo congresso, ele conseguir acesso a esse profissional, a esse professor que era top de linha na área dele, para que ele conseguisse a parceria que ele queria, né? Desenvolver um projeto juntos. Um outro caso mais recente aí que viralizou, todo mundo comentou, foi sobre aquela menina que o Bon Jovi chamou no palco. Ele falou alguma coisa no seu ouvido e ela não entendeu, porque ela não falava inglês. Caramba, a gente nunca vai saber. A minha curiosidade bateu forte, né? Porque a gente nunca vai saber o que ele queria, né? Talvez convidá-la para ir ao camarim após o show, enfim, né? Um elogio, a gente não vai saber. Essa semana estava assistindo televisão com os meus pais. E aí, num programa, uma artista falou assim, eu não vou saber cantar a música porque eu não falo inglês, eu não sei inglês. Então, gente, desde momentos muito importantes até momentos de recreação, é importante que a gente esteja preparado. As oportunidades aparecem de uma hora para outra. E se você está preparado, você está mais propenso a desfrutar das melhores oportunidades. O meu sócio, eu estava pensando aqui, o meu sócio sempre fala que quem está preparado tem acesso às melhores fatias do mercado. E não só em questões de negócios, mas na vida profissional, no desenvolvimento de carreira, na nossa vida pessoal, o tempo inteiro. A gente, quando está mais preparado, quando a gente percebe o que está envolvido
naquela situação a gente consegue melhores resultados, a gente consegue atingir os nossos objetivos. Então a gente conversou hoje um pouquinho a respeito da preparação da língua, que é importante falar uma língua fluentemente, falar fluentemente para aquele objetivo. É importante nós sabermos para quem estamos falando, para que a gente possa preparar a nossa comunicação, falar o que essa pessoa precisa ouvir, falar o que essa pessoa, de forma que essa pessoa vai entender o que a gente está apresentando para ela, tocar em pontos cruciais, porquê dessa comunicação, não para a gente, mas para a pessoa que está te ouvindo, para a pessoa que vai comprar, para a pessoa que vai aceitar a negociação, para a pessoa que vai investir, para a pessoa que está sendo conquistada, para o seu líder entender o seu projeto, a sua ideia e colocá-la em prática e bancar o tempo que você vai precisar para colocar essa sua ideia em prática. Então nós precisamos falar de forma clara para a pessoa que está te ouvindo, para a pessoa que você está se comunicando. O porquê ele tem que fazer sentido para essa pessoa e não para a gente. Para a gente está claro, né? Nós desenvolvemos o projeto, nós desenvolvemos o produto, nós preparamos o trabalho, nós preparamos o resultado, né? E uma coisa também, um aspecto muito importante nessa questão de falarmos para pessoas diferentes, a globalização trouxe uma possibilidade que antes, no meu tempo, não vou queimar meu filme, mas no meu tempo não existia, que era a possibilidade de você falar com o mundo, né? Quando eu comecei a minha carreira, nós tínhamos dois grandes blocos, né? Nós tínhamos europeus representados pelos ingleses e americanos, e hoje nós falamos uma língua de mercado com o mundo. Nós falamos com russo, nós falamos com chinês, nós falamos com japonês, nós falamos com mexicano, porque a língua da organização é o inglês. Então, antigamente nós tínhamos um único jeito ou duas grandes culturas que a gente precisava se comunicar. Hoje a gente se comunica com o mundo e isso é muito bacana, porque nos dá possibilidades de interagir com culturas diferentes, com pontos de vista diferentes, com lógicas diferentes, e isso é muito legal. Mas por outro lado, isso também demanda um certo esforço, porque a gente precisa entender como funciona a outra cultura para evitar que detalhes pequenos, como a forma que você cruza suas pernas, comunique errado, a forma como você faz os seus gestos, comunique errado. Algumas questões culturais específicas do nosso povo causem constrangimento ao nosso ouvinte, a quem estamos nos apresentando ou comunicando. Então, um certo cuidado, porque hoje a gente lida com culturas diferentes.